Bom dia. Bom dia. Vamos já para... Hoje, hã? Hoje é o terceiro shiur dessa semana que eu estou dando sobre Parashá. E eu queria pegar um dos temas. A gente começou ontem à tarde. Eu vou mandar todos os shiurim, se Deus quiser. Mas a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial. Não a que vocês estão pensando, mas a Primeira Guerra que existiu, que foi criada. Quem inventou, quem fez a startup da guerra, que na verdade move bastante a economia, foram esses reis que surgem na Parashá. Ontem eu já falei bastante a respeito. Tem um detalhe interessante nessa guerra, que é a interação de Abraham com o rei de Sodom. O rei de Sodom, aquela cidade onde o sobrinho de Abraham, o Lot, ele tinha ido. Sodom fica no Negev, fica no sul de Israel, um lugar que é deserto. Mas aquela cidade de Sodom é uma cidade que Kula Mashke, ela tinha muita hidratação, muita água. Então era um paraíso dentro de um deserto. Oásis. Tinham a irrigação com a tecnologia israelense. A tecnologia israelense se chama Deus. Ela vai mudando de formato, mas é a mesma. Gota a gota. E aí, lá estava o Lot, e ontem eu contei sobre essa guerra, onde o Lot ele foi capturado. Por isso, Abraão ele entra nessa guerra. E uma coisa que aparece algumas vezes nessa paraxá, é um tema interessante, de que é o seguinte: como a gente se define? Muitos se definem por aquilo que eles têm. E a Torá nos ensina que a gente deve se definir por quem nós somos, não por algo que eu tenho, que é algo tão exterior à própria pessoa. Muitas vezes a pessoa está em busca de riquezas para poder ter um certo status social. Porque socialmente as pessoas, infelizmente, acabam julgando as pessoas conforme aquilo que elas têm, aquilo que elas mostram, apresentam ter, pelo menos. E a Torá ensina para a gente os valores completamente diferentes. Esse Lot, quando ele escolheu ir para Sodom, Sodom já não era um lugar de pessoas boas, mas ele olhou para o aspecto da abundância material que tinha lá e por isso ele foi para Sodom. E o que aparece depois dessa guerra é que Sodom, o rei de Sodom, ele foi capturado na guerra e aí o Abraão ele salva. E aí ele oferece para o Abraham pagamento e fala: olha, todos os despojos são seus. E Abraham fala: não quero nada. E amanhã à tarde eu vou explicar por que ele falou que não queria nada. Uma das palavras que ele usa é ten li anefesh. Espera aí. Um minutinho. O, o, o rei de Sodom, ele fala: me dê a nefesh, quer dizer, as pessoas, e os bens ficam seus. Aparentemente, pessoa muito generosa. Oferece todos os despojos da guerra para Abraham. Mas a verdade, Nefesh é alma, né? Nefesh é alma, quer dizer, as Me dê pessoas. as Se almas. refere às pessoas. Me dê as pessoas e eu quero os despojos. Desculpa, os despojos você pega e eu quero as pessoas. Foi o que ele falou. Então, aparentemente, muito nobre. Né? Ele pede para Abraham: olha, os bens materiais ficam com você, as pessoas ficam comigo. Mas primeira coisa, que a palavra que ele usa é ten li. Dá para mim. Me dá. Conhece essa palavra? Me dá. A criança, quando ela nasce, o bebê, quando nasce, ele nasce com a mão fechada. Tudo que você coloca na mão dele, ele fecha. Esse é o ser humano. Ele, na vida, vai tentando buscar e querer pegar coisas. Quando ele falece, o que acontece com as mãos? Abre. Deus nos livre e a mão abre. Porque daqui você não leva nada. Daqui você leva recibos, não cheques. Ou deixa para os outros. Tá? Ou deixa para os outros. Ou deixa para os outros, mas você não leva. Então, esse Melech Sodom, o rei de Sodom, ele representava Sodom. Se o idealismo de Sodom, a gente vai ver na semana que vem, mas todo mundo deve lembrar
que eram pessoas extremamente malvadas, extremamente egoístas, não aceitavam nenhum tipo de visita, bondade, caridade, etc. Eles eram extremamente cruéis. E o rei de Sodom, para ter sido escolhido, eleito pelo povo, ele deve ter sido o ápice de tudo isso. Então, amanhã a gente vai ver, mas quando uma pessoa dessas te oferece dinheiro, você fica receoso. Uma pessoa tão egoísta fala, pega o dinheiro, tem alguma coisa por trás. E Abraão, ele não aceitou. Mas o primeiro ponto aqui que ele diz, Stanley, dá para mim. Me dá. Esse é o pensamento de Sodom. Me dá. Eu já expliquei várias vezes que o Pirkei Avot, ele diz para a gente que a cidade de Sodom, inicialmente, eles não eram tão malvados, não eram tão cruéis. Eles simplesmente queriam proteger o seu patrimônio. Então eles tinham lá um oásis no meio do deserto, eles falaram, vamos proteger que ninguém roube da gente. Então eles proibiram a entrada de turistas. Não pensavam no investimento que o turista poderia reverter para a riqueza do país. E conforme isso foi aumentando, a ganância, o egoísmo foi crescendo, crescendo, até que eles se tornaram completamente cruéis. Como o Midrash traz para a gente várias histórias de como eles matavam, torturavam, etc., pobres e pessoas com necessidade. E se você ajudava, eles também matavam você e assim por diante. Essas eram as regras. Mas tudo começou com a proteção legítima do seu próprio bem. Mas a Torá sempre coloca para a gente o cuidado que você tem que ter de lembrar que aquilo que você tem não é Deus, daquilo que você tem que dar tzedakah. Isso protege para com que a gente não volte a essa natureza animal que a gente tem de querer pegar tudo. O Lot, que era sobrinho de Abraham, ele tinha essa característica. E por isso que ele foi para Sodom. Ele se identificou. Aonde a gente vê isso? A primeira coisa foi que a briga que aparece nessa paraxá entre Lot e o Abraham era porque o Abraham ele tinha rebanho, tinha lá animais. O Lot, sobrinho dele, enriqueceu pela bênção do tio, Abraham, e ele também tinha rebanho. Só que os pastores de Abraham amordaçavam seus animais quando eles passavam por um campo que era de outra pessoa, para eles não comerem, só comer de um lugar onde é um lugar público. Já o sobrinho, o Lot, falava para os pastores, não precisa disso, eles podem comer aonde eles querem. Os pastores de um com o outro começaram a discutir. Por quê? Então, o que acontece? Primeiro, a gente anda junto. Segundo, Lot, ele tinha a cara dele era muito parecida com Abraham. As pessoas iam confundir e dizer que Abraham estava roubando, fora que ele era sobrinho de Abraham. E aí então começou a briga, a Torá descreve pra gente. Mas o Lot ele dizia, o Abraham não tem filhos. Deus falou para ele que vai dar para ele a terra. Eu sou o herdeiro. Então a terra não é de ninguém aqui, a terra é minha. Eu posso comer à vontade. Eu posso usar à vontade. Será que está certo? Ou está um pouco deturpada essa ideia? Primeiro que Avram ainda não tinha nem recebido a terra de Israel. Deus prometeu para ele, mas não falou, já é tua, pode pegar, usa à vontade. Entra na casa dos outros, abre a geladeira e pega o que você quer. Deus não falou isso. E número dois, ele não sabia do final da história que Avram ainda ia ter seu próprio filho. Mas, como ele tinha essa ganância, esse pensamento de querer pegar as coisas, então ele permitia com que o rebanho dele comesse em qualquer lugar. Eu tenho uma pergunta, Rabino. Ele era sobrinho de Abraham, como? O Lot. Então, muito boa pergunta. Então, Avraham, o pai de Avraham chamava Terach, tá certo? Ele tinha três filhos: Avraham, Nahor e Haran. O irmão de Abraham era o Avraham, mais velho. preciso olhar Tá na bom, Torá, tudo você bem. pegou, preciso lembrar. Uhum. O, o que acontece é naquela história de quando Avraham era pequeno e perguntaram para ele, ele foi lá destruir os ídolos do pai, e aí ele foi levado na fornalha lá da cidade, porque ele estava indo contra o pensamento de todo mundo, ele é jogado na fornalha. E aí perguntam, depois que ele é jogado, perguntam para o irmão dele, e você? É de qual time? Você acredita no único Deus ou você está com a gente?
E ele ficou titubeando, ele ficou na dúvida. Quando ele viu que Abraão deu certo, Abraão se salvou. Ah, eu sou judeu também, sou judeu. É aquele cara que torce para quem ganha. Ele torce, ou seja, está preocupado com a conveniência. Só que ele foi jogado e ele morreu. Porque ele não tinha a fé que Abraão tinha. Ele jogou pensando que ele ia se salvar. Abraão se jogou, pronto para se entregar. Então, o filho dele era o Lot. Então, a genética dele já era de alguém que está buscando a conveniência. Certo? Vamos continuar. O intuito aqui não é falar mal do Lot, coitado. O intuito aqui é a gente aprender a diferença entre Lot e Abraham. E aqui tem uma coisa muito interessante. A Torá diz o seguinte, eu vou ler o Passuca, vocês vão ver, me falam se faz sentido. Levaram o sobrinho de Abraham, não, não é, na tradução está errada, e pegaram o Lot e os seus bens, sobrinho de Abraham, e foram embora. A ordem da frase faz sentido? Pegaram o Lot e seus bens, sobrinho de Abraão. Quem era sobrinho de Abraão? Ele ou os bens? Ele. Deveria falar, pegaram o Lot. Ah, quem é Lot? Sobrinho de Abraão e os seus bens. Só que a ordem das coisas faz diferença. Para Lot, ele é mais ligado com os bens que ele tem, com o tio que ele tem, com a família que ele tem. Então a Torá descreve: pegaram o Lot e seus bens. Ah, espera, sobrinho de Abraão. Ficou por último. O sobrenome dele ficou por último. O contato com a família, o contato com Abraham, era sua família. Mas representante de Hashem aqui na terra, de bondade, de honestidade, de Deus único aqui na terra, ficou como secundário. Então, para Lot, era primeiro o seu rehush, primeiro o seu bem, depois a família dele, ou o tio dele, Abraão. Então, por isso a Torá coloca nesse formato. Quando a gente lê no Shema Israel, a gente fala, Ve'avta et Hashem Elokecha, ame Hashem teu Deus, bechol levavcha, vechol nafshecha, uvechol meodecha. Ame a Deus com todo o seu coração, ou seus corações, que significa com o teu lado instinto positivo, instinto negativo. Bechol nafshecha, com toda a sua alma, ou seja, se precisar morrer por Deus, eu amo ele, vou fazer o que Abraão fez. O bechol meodecha, com todas as suas posses. Espera, qual que é a ordem de importância? Deveria ser: serve a Deus com o teu coração, serve a Deus com tuas posses e até a tua alma. Você está progredindo. Mas a Torá coloca a alma primeiro, depois coloca Bechol Meodecha, diz Urashi, porque tem pessoas que para eles os seus bens falam mais alto que sua própria vida. Tem pessoas que eles preferem morrer, mas não entregar para o assaltante. Ele vai se arriscar, porque o meu dinheiro ele está tão conectado àquilo que é dele, que isso representa ele mais do que ele mesmo. Aquilo que ele tem é como que ele se identifica. É aquela história do um schlepper, que ele conseguiu entrar no primeiro vagão do trem, que era a primeira classe, o leito. Ele entra lá, tá se divertindo, tá gostoso, tá legal, mas ele era um schlepper. E aí, à noite, o pessoal troca de roupa, coloca um pijama. De manhã, ele pede pro maquinista lá avisar quando chegar na estação onde ele precisa parar. Então, quando o maquinista acorda ele, tá ainda escuro. 4 da manhã, tá escuro. Então, ele veste a roupa. Só que ele acabou vestindo a roupa do vizinho dele, que era um general do exército. Ele acorda de manhã, ele vai, ele sai lá do trem, de repente ele passa numa vitrine, ele vê no espelho, ele vê que ele tá com a roupa do general. Falou, já sei. Ele acordou o general em vez de me acordar. Certo? Tem aquele cara que ele foi dormir, ele acordava, ele tinha muita dificuldade de encontrar o óculos dele, a carteira, o celular. Sabe como que é? Você acorda, o celular você sempre perde. Então ele fez uma listinha. Ele fez uma lista, colocou, ó, camisa tá aqui, calça tá aqui, sapato tá aqui, para tudo funcionar e não ter problema de memória. Por último ele escreveu: "E eu estou na cama". Ele lembra de tudo, mas esquece quem é ele e onde ele está. E aqui ontem eu vi uma explicação que eu nunca tinha ouvido, muito bonita, sobre uma outra paraxá que condiz com esse tema que a gente está falando. Vocês lembram com certeza dos sonhos de Yosef? Sonho de Yosef, que provocou a venda dele, o ódio dos irmãos. O primeiro sonho era com
Quem lembra? Vacas gordas é do Paró. Bem depois, pouco depois. Qual que é o primeiro sonho do Yosef? Os feixes. Os feixes de trigo, certo? Era 11 feixes de trigo se curvando para o feixe do Yosef. Eles não gostam dessa história. Aí ele vai lá e conta o segundo sonho. Qual que é o segundo sonho? As estrelas, o sol e a lua se curvando para a estrela dele. E aqui tem um detalhe que eu nunca tinha prestado atenção. No primeiro sonho, a descrição do sonho era assim: e nós estávamos cultivando lá, trabalhando no campo, e aí as espigas de vocês, né, os feixes de vocês, aliás, se curvaram para o meu. Nós estávamos lá, ou seja, no sonho de Yosef, você tinha as pessoas, você tinha as figuras das pessoas e a representação deles no trigo, tá certo? No segundo sonho, ele não fala nós estávamos lá e as estrelas estavam lá. Eles estavam unicamente representados por quem? Pelas estrelas. Pelo sol, pela lua, pai, a mãe, etc. Tá certo? O que muda? Só dar um exemplo. Às vezes você está no sonho, às vezes você se vê no próprio sonho, às vezes você vê só vê o que está acontecendo. No primeiro sonho, ele se viu com os irmãos, além disso, ele viu os trigos. No segundo sonho, era só as estrelas, cada uma representando outro irmão. O que muda? O primeiro sonho se representa o trabalho mundano. Cultivar a terra significa o quê? Parnassá, dinheiro, mundo físico. Sol, lua e estrelas significa o mundo celeste, o mundo elevado, o mundo espiritual. No mundo físico, eu estou trabalhando com o feixe de trigo. Tem eu e tem o feixe de trigo. E eu tenho que saber distinguir, saber que eu sou uma coisa e o meu trabalho é outra. O meu trabalho não me representa. Eu posso expressar a mim mesmo através do trabalho, mas eu não sou meu trabalho. Eu não sou a minha carreira. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. No mundo espiritual, isso não existe. No mundo espiritual, eu sou a estrela. O que significa, não é eu tenho boas qualidades. A qualidade é quem te identifica, é você mesmo. O teu ser, a tua pessoa se identifica com o quê? O teu comportamento, tua maneira de pensar, tua maneira de agir, e não com aquilo que você tem. Por isso, no primeiro sonho de Yosef, mesmo nesse detalhe, quando ele sonha com o trabalho, como que é o trabalho? Nós estávamos trabalhando, tinha nós e o trabalho. Já com o sonho das estrelas, era separado. Eu achei muito bonito, eu nunca tinha ouvido essa explicação. Você já conhecia? Diferente. Quem que. Eu ouvi num shiur, se eu não me engano, eu preciso lembrar quem foi, em nome de quem que é. Acho que a explicação é chamada Beis Halevi. Beis Halevi, que é o da dinastia do Soloveitchik. Ah, não sei. Bom, e só para concluir, então esse Lot, depois dessa guerra, que a cidade dele, onde ele morava, perdeu, teoricamente você podia ter aprendido a lição, deixa eu sair desse lugar. Aqui não é um lugar bom para um judeu viver. Aqui não é um bom ambiente para mim. Mas ele continua lá. Aquele lugar, na verdade, tinha perdido a guerra duas vezes. Porque a história, o início da história desses reis eles estavam subjugados a outros reis, e aí eles não gostaram, eles queriam pararam de pagar impostos, fizeram uma rebelião, mas acabaram perdendo a segunda vez. Ou seja, eles não queriam pagar os impostos, não queriam se submeter. E lá mesmo ficou o Lot, apesar de toda essa história. Apesar do rei de Tom falar, me dá. Porque ele era a pessoa que estava preocupado com os bens que ele tinha. Tanto é que, quando eles saem de Sodom, próxima para Achá, os anjos falam para eles, não olhem para trás. O Lot se segurou para não olhar, mas a esposa dele olhou para trás. O que ele olhou para trás? Poxa, olha o que eu estou deixando. Vocês saírem correndo, não consegui fazer a mala, não consegui abrir meu cofre, não consegui levar as joias. Então, olha o que eu estou perdendo. Ah, mas estou salvando tua vida. Ah, tudo bem, eu sei, né? Mas estou preocupado com os meus bens. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar da Paraxá, da ideia de que o valor que a Torá coloca para a gente, que nós nos definimos por quem nós somos, não por aquilo que a gente tem. E a gente tem que aprender isso tanto para nós, tanto para quando a gente olha para uma outra pessoa. E a gente tem essa natureza, assim como eu vejo meus filhos, quando alguém se veste com jaleco branco, ele é médico. Se alguém se veste de roupa de bombeiro, pijama de bombeiro, agora eu sou bombeiro.
certo? A gente se define por coisas muito superficiais a nós mesmos. E todo o propósito da Torá é para a gente olhar para dentro e saber quais são os verdadeiros valores, e é assim que a gente consegue nos definir. Bonito? No como la gente que compra marca, Ah? que compra marca. Exatamente. O Rebbe falava que etiquetas, em inglês, você pode usar etiquetas também para quando você categoriza alguém. Quando você coloca alguém, labels. Labels are for clothing. Então, labels é para roupa. Então, você não label ninguém, você não estereotipa ninguém, você não fala, ó, você é. Nós somos uma parte de Hashem, nós somos infinitos. Nós temos, cada um de nós tem uma parte infinita dentro da gente. Então, não tem um negócio que você coloca aqui, eu sou isso. Você pode torcer para esse time, você pode trabalhar nessa indústria, nessa empresa. Então, eu perguntei outro dia para uma criança, falei, o que você vai ser quando crescer? Eu não lembro o que ele falou. Ele falou, não, é médico, não sei, engenheiro. Eu não perguntei o que você vai trabalhar. Bombeiro. Eu não perguntei no que você vai trabalhar. Fiz uma pegadinha. Não perguntei no que você vai trabalhar. Eu perguntei o que você quer ser. Quem você quer ser quando crescer? Isso ninguém pergunta. Primeira pergunta que você faz, o que você quer ser quando crescer? Um dia. Não. Quem você quer ser quando crescer? Quem é uma pessoa que você olha e se espelha e fala, eu quero ser como aquela pessoa? É isso que a gente tem que transmitir para os nossos filhos. Não como você vai ganhar dinheiro, como você vai mostrar o teu talento, que é fantástico para o mundo. Quem você quer ser como pessoa. Chico es lindo. Temos mais. Essa era só... Pablo Chico ya. Tá bom. Mas é realmente, eu escutei e achei isso muito bonito. Mais uma explicação também muito bonita que eu vi, que é a seguinte. Eu venho explicando desde o início de Bereshit que um dos propósitos que a Torá conta para gente, vários detalhes que ainda não tem a ver com a nossa história especificamente, é porque a Torá está mostrando para a gente a necessidade de ter um povo escolhido que vai guiar, liderar e servir como modelo para o mundo. Então, o caos que a Torá conta na Parashat Bereshit, até chegar ao dilúvio, depois Torre de Babel, e todos os assassinatos que acontecem, assim por diante, a Torá está te contando, é necessário, é importante que tenha uma guia, que tenha uma Torá, que tenha um povo, que tenha um modelo, que eles vão puxar e direcionar o mundo. E onde eu expliquei que a guerra desses reis era tudo em torno de Abraham. O mundo inteiro estava falando de Abraham, por quê? Porque o Abraham é a pedra no sapato que lembra a todo mundo que existe um único Deus a quem você tem que prestar contas. Y ainda E nós somos exatamente a continuação disso. Porque todo mundo só fala da gente? Porque somos nós que temos que encarar as sete fronteiras, enquanto isso aqui não é papel nosso de ter que acabar com a ameaça global que o Irã apresenta. Quem vai? É Abraham que vai lá com o seu escravo Eliezer e eles encaram quatro, quatro impérios ao mesmo tempo em duas pessoas contra quatro exércitos de quatro impérios. Então, esse é o povo judeu, estamos aqui, essa é a explicação mais profunda dessa guerra. Então, nessa paraxá, a gente já começa Abraão como o primeiro judeu, que vai estar criando as bases para o que vai se tornar depois o povo judeu, como um povo, como o povo escolhido. Qual é a função desse Abraham? Então, eu falei uma das funções. Qual que é a função dele? Uma das funções é servir como exemplo para o mundo. Chamado isso Or Lagoim. Somos uma luz para as nações. Mas para nós sermos a luz para as nações, Hashem deu para a gente um relacionamento especial. Nós somos aquele filho que Hashem fala, eu estou com você, você é meu povo, você é escolhido, você vai estar comigo, e nós desfrutamos de um relacionamento íntimo com Hashem que os outros povos não têm. Hashem nos escolheu, Hashem Bacharbanu Mikolamim, de todos os povos, Hashem foi lá e nos escolheu. Então nós temos uma função dupla, tanto individual, para nós mesmos com Hashem, para nós mesmos com nós mesmos, e temos também a nossa função para com os outros povos. Certo? Faz sentido? Ontem eu expliquei, achei muito bonito, de que o rei de Israel, vou repetir rapidamente, o rei de Israel, ele tem que escrever uma Torá. Todo judeu tem que escrever uma Torá. Hoje a gente faz isso através de escrever uma letra ou comprando livros sagrados. Mas todo judeu tem que ter uma Torá, originalmente era assim, e o rei de Israel tinha que ter duas.
Uma, ele como indivíduo, que já tinha, e a outra que ele tem que escrever depois que ele virou rei. E a explicação, uma das explicações bonitas disso é que quando você vira rei, você fala, bom, se eu já tenho agora uma Torá como rei, aquela outra eu posso dispensar. Você não pode esquecer que você também é um cidadão como qualquer outro. Você é rei, você tem o papel como rei. Mas se você não está acima da lei, você tem as suas obrigações como qualquer cidadão. Você tem a tua família, você tem você como indivíduo e você tem como você exerce o papel de rei que a Hashem te colocou para você. Então nós temos, o povo judeu tem essa função dupla. Nós temos, nós como indivíduos, quem nós somos, Hashem nos escolheu, temos a nossa função aqui, independente de qualquer coisa, e nós temos também que cuidar e servir como modelo para os outros povos. Aqui tá claro? Aonde a gente vê isso? Então, um dos exemplos que a gente vê isso é na festa que a gente acabou de passar, que é Sukkot e Shmini Atzeret. Ao longo de Sukkot, a gente lê na Torá que eles faziam sacrifícios. E o total dos sacrifícios que eles faziam a cada dia durante o Sukkot eram 70 sacrifícios, representando 70 povos. os 70 povos. A ponto que o Talmud diz que se os povos soubessem quanto o Beit HaMikdash traz de bênção para eles e para o mundo, nunca eles teriam destruído o Beit HaMikdash. Eles não entendem que lá, que Beit Tefilá e Kareh Lechol Amim é um lugar que ele é clamado por todos os povos, lá é a fonte de energia para o mundo todo, não teria destruído o templo. Por isso que o Rabino Maluvani estava dizendo, né, que, vamos ver se eu entendi corretamente, que o Rosh Hashanah e Yom Kippur é uma festa para nós, para o povo judeu, né, que a gente reza, nós rezamos para nós. Sim. E Sukkot é a festa que nós rezamos para todos, né, para o mesmo Perfeito, povo, todas as perfeito, nações. ótimo. Uhum. Mas, no final de Sukkot, tem uma festa que se chama Shmini Atzeret. E essa festa... Só alegria. Só alegria, perfeito. Qual o sacrifício que eles faziam? Ail echad, par echad, ail echad. Um boi e um cabrito. É isso que eles faziam. Um só. Ao longo da festa foram 70. Quem é esse um? Diz o Midrash, comparado com o rei que ele faz uma festa, ele convida todos os súditos, vai celebrando com cada um. No último dia ele vira para o filho e fala, agora todo mundo foi embora, agora é a nós. Então esse é o Shmini Atzeret. Atzeret significa amarrado, onde Deus fala, agora é private, é VIP, só nós, certo? Por quê? Porque o povo judeu tem essas duas funções. Uma é nós servirmos de brachá, de exemplo para todos os outros povos, assim como Hashem fala para Abraham, logo na Parashá, Vavarcham evarechecha, quem te abençoa será abençoado. Aqueles que aprenderam e seguiram o exemplo do povo judeu foram abençoados, são abençoados. Aqueles que amaldiçoam o povo judeu, final das contas, eles são amaldiçoados eles mesmos. Como a Torá fala claramente. Então, usem ele, aproveitem esse Abraão, aproveitem esse povo como modelo, como exemplo. E aí, nessa festa de Sukkot e Shmini Atzeret, você representa essas duas funções que o povo de Israel tem. Eu disse que nessa paraxá, Avraham está criando um modelo do que vai se tornar depois um povo. Tanto é que várias coisas que acontecem com Avraham, acontecem com o povo judeu. Avraham foi para o Egito por causa da fome. Os filhos dele foram para o Egito por causa da fome. A Sara foi pega para o palácio, mas não conseguiram tocar nela. Depois ela saiu com muitos presentes. A gente ficou lá, fomos escravizados. Depois a gente sai de lá com muito dinheiro. Tudo que acontece com Avraham, Yitzhak e Yaakov, isso já eles fizeram um protótipo do que iria acontecer no futuro. Então, qual que é o protótipo? Onde você vê a de Avraham, essa função dupla que ele tinha? Primeiro você vê, tudo bem, ele tinha a função dele que ele recebia todo mundo e aproximava para o conhecimento de Hashem, e a outra que ele tinha esse contato quando Hashem aparece para ele, começa a testar ele, conversar com ele, etc. Direcionar ele. Só queria concluir de uma dica muito interessante que vai aparecer na semana que vem. Avraham Avinu, quando ele vai discutir com Deus, confrontar Deus, porque Deus fala que eu vou destruir Sodom. Então, Avraham Avinu, ele fala, Ve'anochi afar va'efer. Eu sou afar, pó e cinzas. Ou seja, quem sou eu para falar alguma coisa para Hashem? No primeiro show dessa semana de Parashá, eu expliquei o que significa isso. Por que ele deu essa introdução. Mas uma explicação do Gaon de Vilna, muito bonita, que fala o seguinte, Ve'anochi, eu sou afar va'efer. Em hebraico, quem conhece, Afar e Efer se escreve quase igual. Pó e cinza se escreve quase igual. Um é Ain Peireish,
A outra é Aleph Peiresh. Qual é a diferença? Ain é 70. Ain par. O que quer dizer? 70. Uau. 70. Vacas. 70 bois. Aham. Que são 70 bois, não tinha falado vaca, mas 70 bois que são feitos durante os 7 dias de Sukkot, que representam os 70 povos. Efer, Aleph, par. Quantos bois? Um só. Que representa o último dia, Shmini Atzeret, que são quantas? Só um. Uau. Então, quando Avraham ele diz, quem eu sou pó e cinzas. Eu tenho uma função dupla. Uma com 70 povos, que é 70 bois representados em Sukkot, e outro é um povo único. Nós desfrutamos de uma relação única com a Kadosh Baruch Hu. Ve'anochi afar va'efer. Achei muito bonito. Então aqui, você vê realmente que aquilo que Avraham está plantando, que ele já está começando a desenvolver o nosso povo, ele já estava lá com o protótipo do que iria realmente acontecer com essa função dupla nossa que nosso povo tem. Em resumo, cada um de nós tem que saber que nós temos a nossa posição social e a nossa posição como indivíduo. Nós temos as nossas obrigações perante os outros e temos as nossas obrigações independentes. Cada um tem que cuidar do seu relacionamento íntimo que ele tem com a Kadosh Baruch Hu. De uma maneira mais ampla, o povo judeu como um todo tem a responsabilidade de cuidar de si mesmo e temos a responsabilidade também de cuidar dos outros. O filho mais velho, ele tem que cuidar de si e tem que cuidar dos outros. Não adianta só cuidar dos outros. Quando cai a máscara de oxigênio no avião, o que eles falam? Primeiro, coloca em você, para depois colocar na criança ou quem tiver ao seu lado. Então, nós temos essa dupla obrigação e esse é o palco, esse é o preparo para o povo judeu. Então, essa paraxá transmite para a gente, então, só para resumir, duas ideias, pelo menos, que a paraxá transmite para a gente. A ideia da gente saber quem nós somos, a gente se define por quem nós somos, não por aquilo que a gente tem. E quem nós somos, temos dupla responsabilidade, por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso redor. Chaves. Rabino, as duas funções do povo judeu, então, uma é a questão de ser o exemplo, né, para o mundo,